Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, agradecer a presença de vocês aí. A gente vai começar essa série dissecando a cobrança do Enem a partir da prova do Enem 3. Então a gente vai hoje entender como que foi cobrada a doutrina, tá? Aí vão ser 13 questões. Eu vou tentar analisar o mais rápido possível essas questões para a gente não se prolongar tanto assim nesse encontro, beleza? E a partir daí a gente vai evidenciar alguns padrões de cobrança. E nos próximos encontros da série a gente vai entender como que a lei seca é cobrada, como que a Constituição Federal é cobrada e como que a jurisprudência é cobrada a partir das questões do Enem 3. Beleza? Eu sou Gustavo, para quem não me conhece ainda, eu sou advogado da União desde 2017, então já se vão aí 8 anos, né? E junto com o Edson, que é engenheiro de produção, nós estamos aí à frente do atleta dos concursos, né, desde 2021, né? E em 2024 a gente inaugurou esse treinamento para o Enem. A gente foi mapeando as provas, já utilizando a nossa metodologia, né, ultra validada em outros concursos. A gente fechou o foco em cima do Enem. E aí, agora em 2025, a gente decidiu concentrar toda a nossa energia em dissecar totalmente esse concurso do Enem. Então, esse é o nosso objetivo, levantar todos os dados, entender como que é a cobrança, extrair padrões seguros, né, para a gente navegar aí rumo à aprovação do Enem. Beleza? Então, nós somos, como a gente gosta de falar, nós somos estrategistas. A gente não está aqui para substituir o cursinho que vocês têm, né? O conteúdo ali que vocês vão pegar para estudar o edital do concurso do Enem. Não, a gente busca orientá-los com assertividade, com um direcionamento baseado em dados, né, para vocês conseguirem ter mais eficiência na preparação de vocês. Beleza? E uma grande dor, a dor mais comum, que ela está muito relacionada ao estudo de doutrina, né, ou mais genericamente de teoria, né, que os concurseiros eles estudam muito, mas eles não sabem aquilo que realmente importa, quais são os conteúdos mais importantes, né, para eles conseguirem ter uma boa nota, uma boa performance naquele concurso. Os materiais, aí, os livros são muito grandes, os materiais PDF, são muitas videoaulas. Eles não sabem ali, daquele apanhado, daquele material gigantesco, o que que é mais importante, o que que vai realmente transformar o estudo, né, em acerto de questão de prova. Essa é uma dor muito comum, talvez vocês estejam passando por ela agora, né? Eu passei, né, por essa dor durante a minha preparação. Eu estudei para concurso por 5 anos, né? Eu comecei tateando totalmente no escuro ali. Eu não tinha a menor ideia de como que era a cobrança. Eu simplesmente entrei no cursinho e comecei a estudar. E eu tinha algumas ideias. Eu nem sei de onde eu tirei essas ideias de que eu ia estudar o material do cursinho ali e depois, né, de 1 ano e meio, que era o tempo do cursinho, eu ia estar totalmente pronto para passar na prova. Mas a realidade, a vida de um concurseiro é totalmente diferente, né? E no meu entendimento, não tem eh, quem ensine isso da forma pragmática que a gente ensina, né? Eu aprendi isso aos trancos e barrancos, né? Ao longo desses 5 anos de erros de aprendizado, eu fui entendendo como o jogo da aprovação é jogado, e aí eu fui fazendo os ajustes, né? À custa de muito sofrimento, né? De muitas reprovações, e a partir disso a gente conseguiu construir um método, né? E aperfeiçoou demais esse método. Nós, como eu falei, nós estamos aí há 4, 5 anos à frente do atleta dos concursos, tendo contato com muitos alunos e com muitos concurseiros, beleza? Então a gente busca resolver essa dor, né? Que é a grande dor da pessoa estar ali tateando no escuro, ela não sabe se o estudo dela está sendo eficiente, né? Os resultados não aparecem, e aí ela se depara com um material gigante do cursinho, ela fica perdida. Pô, será que esse material é razoável? Será que ele é equilibrado, é proporcional ou não, né? Então essa é uma dor que a gente vivencia demais hoje em dia. E a gente quer apresentar essas questões de doutrina, a gente vai parcelar, né? Hoje vai ser sobre doutrina, para que vocês entendam a demanda real. Essa, a gente vai mostrar para você a cobrança real do conhecimento na prova do Enem. E a partir daí, naturalmente, a gente vai ter capacidade de avaliar, né, se a gente tem algum gargalo na nossa preparação, se o material é exagerado, se o material é insuficiente.
né? Se a gente pode dar um ponto de foco, um ajuste de foco para estudar, às vezes, doutrina por um material mais enxuto, né? Lei seca, às vezes a gente estuda os temas, né, com materiais muito grandes e não dá o enfoque necessário para acertar as questões de lei seca, né? E a gente busca, né, estabelecer, então, o padrão, o parâmetro. O parâmetro de cobrança é esse, essa é a cobrança real. E a partir daí, né, a gente vai, né, dissecando toda a nossa preparação e ajustando, dando o enfoque necessário. Beleza? Então, esse é o nosso objetivo aqui. E aí, antes de mostrar essas questões de doutrina, eu queria mostrar um print, né, que eu até compartilhei nos stories, que foi, não sei se vocês estão vendo aí, tá vendo, Edson? Esse print? Ainda não, Gustavo. Ainda não? Então, deixa eu mostrar aqui que ele é bem interessante. Deixa eu compartilhar a tela. Beleza, agora tá, né? Tá indo. Agora Então, foi. esse daqui foi uma mensagem, como eu falei, a gente fala com muita gente, né? E é tudo eu e Edson e a nossa funcionária tocando ali o Instagram, né? Então, a gente tem um contato real com os nossos alunos e com os seguidores. A gente sabe quais são os problemas. E esse daqui foi um concurseiro, um seguidor que ele falou, ó, muito obrigado pela atenção, eu vou estudar teoria, né? Ele tirou a OAB agora, né? Eu vou estudar teoria por 2 anos e no terceiro ano eu focarei em exercício, lei seca e jurisprudência. E é a partir de toda a nossa bagagem, a nossa experiência, o contato com muitos e muitos concurseiros, eu tenho certeza absoluta que ele está caindo numa armadilha que é exatamente a armadilha que eu comentei com vocês no início, né? A pessoa que está começando agora a preparação, ela cai nessas armadilhas. Ela acha que ela precisa ali de 2 anos para estudar teoria, sendo que ele, sinceramente, na minha visão, ele nem sabe o que que significa esse termo teoria que ele utilizou, né? A verdade é que a cobrança do conhecimento num concurso de carreira jurídica, ele está dividido em 4 eixos: doutrina, lei seca, e aí lei seca da Constituição Federal e jurisprudência. Então, o conhecimento ele é exigido dentro desses 4 eixos, não tem outro, né? E aí teoria fica algo muito aberto. Então ele vai estudar teoria por 2 anos, que ele nem sabe o que é, e aí no terceiro ano que ele vai começar a focar em exercício, lei seca e informativos. E assim, a gente sabe que a preparação ela é uma receita de bolo com vários ingredientes, né? Você não pode deixar ingredientes tão importantes só para o terceiro ano de preparação, quando muito provavelmente, né, se a preparação não estiver dando nenhum resultado, e é o que acontece, a chance dele já desistir é muito grande, então ele não vai chegar nem no terceiro ano, né? E ele não fazendo exercícios, ele não tem nenhum parâmetro, ele não sabe nem para onde ele tem que ir. Ele só está estudando ali a partir de um material, né, que em muitas vezes, em muitos casos é descalibrado, né, para mais, para de forma excessiva. E ele está estudando, está ali perdendo o tempo dele, né, num material que é ali prolixo, um conteúdo denso, né, que vai muito além do que realmente é cobrado. Então ele está usufruindo pouco daquele estudo que ele está tendo. E aí no terceiro ano é que ele vai começar com o exercício e com lei seca informativa, que esses dois despencam aí, né? Então a gente percebe muito esse problema, né? E não é só nos concurseiros iniciantes, né? Pessoas que já têm uma bagagem ainda assim têm esse problema. E aí a gente percebe que a partir dessa problemática, as pessoas vão do 8 ao 80. Então, elas começam ali estudando por um material muito exagerado, elas vão vendo que elas não estão tendo resultado, né? E aí, a partir daí, elas vão para o outro extremo, que é se libertar de material, não usar material nenhum, e só focar em lei seca e jurisprudência, né? Então, esse também não é o ideal. Por quê? Porque a gente sabe que tem cobrança de doutrina. Eu vou mostrar aqui para vocês. Varia conforme a disciplina, mas a gente sabe que tem cobrança de doutrina, de conceitos doutrinários, que você não encontra nem na lei seca e nem nos informativos. Beleza? Então tem essa exigência, mas é uma exigência que, assim, antes vamos falar dessas questões, né? Mas que na minha visão, ela, como regra, ela é bem pragmática, ela é bem feijão com arroz. São muitos conceitos, muitos e muitos conceitos diferentes ao longo das disciplinas, mas eles são cobrados de forma extremamente objetiva, tá? Essa é a minha visão. E eu quero que vocês, se for o caso, discordem de mim,
mas discordem conhecendo a cobrança. Então, vamos debater essa cobrança aqui para vocês tomarem as próprias conclusões, beleza? Só para contextualizar ainda, não é que, na minha visão, todas as disciplinas do Enem cobram doutrina de uma forma superficial e objetiva. Não. Cada disciplina tem um padrão. Tá? Então, é isso que a gente vai evidenciar aqui analisando essas questões. Beleza? E aí, vamos lá, né? Vamos mostrar essas questões. Deixa eu. Só para complementar aqui, então, essa era a problemática dele. Eu trouxe para os stories. E aí, teve uma outra colega aqui que ela falou: quando você é muito iniciante, é muito fácil de cair em armadilhas da preparação ineficiente, né? E sem direcionamento, estudar errado acaba te custando anos. E aí coloca em risco o sonho de ser aprovado. E ela responde aqui: eu também não sei como ter um estudo eficiente. Eu gostaria de saber a resposta, eu vou começar agora. Beleza? Então vamos dissecar aqui a cobrança de doutrina. São 13 questões. E aí, tá aparecendo aí, né, Edson? Tá aparecendo? Tá sim, tá sim. Beleza, então vamos lá. Foram questões aí de variadas disciplinas. Vamos começar com o constitucional. E aí, essa foi a questão 4, né? Foi sobre direitos fundamentais, beleza? Então, era um caso ali contado que não era nem tão detalhado assim, mas ele pergunta ali, ó, em se tratando de norma constitucional individualizadora de direito fundamental, é preciso proceder à sua concordância prática com outras normas constitucionais que assegurem direitos da mesma natureza, tá? E aí, de acordo com essas premissas, tinha que entender, né, qual que foi ali a teoria sobre os direitos humanos, os direitos fundamentais que o magistrado puxou para a fundamentação, da sentença dele. E essa aqui, analisando friamente, dentro de um grau de dificuldade ali de cobrança de doutrina de 1 a 10, eu considero que ela é entre 4 e 5. 4 e 5, porque foi exigido ali um conhecimento que não é tão simples como a gente vai ver em outras questões, mas quem estuda esse assunto de direitos fundamentais vai se deparar com essas teorias. E aí é cobrado ali o feijão com arroz aqui, ó. Então, ó, de acordo com essa argumentação do magistrado e a resposta, só vou tratar da resposta que é certa no caso, tá? O magistrado entende que os direitos fundamentais apresentados têm conteúdo prima facie. E eu fiz algumas anotações aqui, ó, e é basicamente, né, entender se ele estava adotando a teoria interna ou a teoria externa, tá? E assim, tem algumas palavrinhas-chave mais importantes que eu separei aqui. Então, a teoria interna, ela entende que existe ali um limite imanente, que já é dado. O direito fundamental, ele já tem uma posição jurídica definitiva. Ele não se dá em ponderação, em comparação com outro direito fundamental. Então, essa é, assim, a regra, a essência da teoria interna. Já a teoria externa é exatamente essa, de que existe um conteúdo prima facie do direito fundamental, e aí depois vem a incidência da restrição, com aquela técnica de ponderação e tudo, para se alcançar uma posição jurídica definitiva. Então, assim, eu não considero, sinceramente, tão desafiador, né, com material ali enxuto, objetivo, sobre direitos fundamentais. Ia ter isso aqui, ia ter aqui, sim, poucas linhas já seriam suficiente, né, para te dar esse conhecimento aqui, ó. Entende que os direitos fundamentais apresentam conteúdos prima facie. Agora, é um conhecimento um pouquinho refinado, né? Um pouquinho, por isso que eu falei, um grau de dificuldade ali 4, de 4 a 5 de 10, né? Mas eu também considero estar dentro do básico ali sobre direitos fundamentais. Qualquer material enxuto e objetivo vai tratar, né, sobre esses conceitos ali, essas definições, tá? O problema aqui é que esse é um tema que, assim, na sua essência tem muita doutrina ali, tem muito conteúdinho doutrinário. Então, você não vai ter que estudar só, né, a teoria interna versus a teoria externa. Você vai ter que estudar outros conceitos doutrinários também. Aí você precisa chegar na prova com essa definição na cabeça. Você não pode fazer confusão com isso. Então a gente vai começando a construir essa ideia, na minha visão, né, de que o desafio, né, da cobrança de doutrina, não está no grau de aprofundamento, está na quantidade de conceitos doutrinários que a gente precisa operar na hora da prova, ou seja, a gente precisa operar com segurança, né?
A gente precisa lembrar da definição, né, e ligar ao conceito doutrinário correto, tá? Então, esse é o desafio. São muitos conceitos diferentes. Então, é muito fácil a gente chegar na hora da prova com esse trem aqui, é meio esquecido, já viu há muito tempo atrás, não produziu esse domínio, não fez um material de revisão que é enxuto, que te dá essas palavrinhas-chave, tá? E aí você não chega com confiança na hora da prova e você acaba se confundindo e errando, beleza? Mas esse aqui é o desafio que está posto, na minha visão. Beleza? Esse é o nível, o grau de exigência da cobrança. Você trabalha por meio de palavrinhas-chave. Beleza? Teoria interna tem limite imanente e aí posição jurídica definitiva. Já a externa, né, tem um conteúdo prima facie que ele antecede ali a ponderação, a restrição. E aí, é exatamente isso aqui, tá? Aqui, é preciso proceder à sua concordância prática com outras normas constitucionais. É exatamente estar ligado a essa ideia dos conteúdos prima facie, beleza? Fechou? Ainda assim, eu considero que tem uma certa exigência aqui. Tá, agora vamos ver essa daqui, ó, questão 6, beleza? Direito do trabalho, mas está dentro da cobrança de direito constitucional, tá? Direito trabalhista constitucional, né? E aí fala de contratos de trabalho, aí tem as regrinhas ali que você precisa operar, né, da Constituição em conjunto com o conhecimento de doutrina. Isso acontece também, né? Essa primeira questão era doutrina purinha, né? Já essa segunda questão aqui, a questão 6, você precisa conhecer as regrinhas da Constituição e, para além delas, você precisa ter um conhecimento de doutrina. Então, as regrinhas é isso aqui, ó. Artigo 7º, inciso 33, né? É a proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo condição de aprendiz a partir de 14 anos. E aí, além disso, dessa regrinha aqui para você julgar, né, esses contratos aqui de trabalho desses personagens, você tinha que entender essa conceituação aqui doutrinária, a diferenciação entre contrato proibido e contrato ilícito. Isso aqui é o que pode existir de mais básico, mais superficial numa cobrança de doutrina. É o básico do básico, é muito fácil. Então, contrato de trabalho ilícito é aquele que é ilícito, é exemplo de você trabalhar no tráfico de drogas, né? E aí ele poderia até aprofundar isso aqui, ver as consequências, né? As consequências de você ter um trabalho ilícito, mas não, ele só queria saber a definição, se é trabalho ilícito ou proibido, né? E o trabalho proibido, que é aquele que é lícito, mas tem salvaguardas de acordo com a circunstância. Então, por exemplo, aqui no caso, né, o trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. Ele traz até aqui proibição, né? Mas é um contrato de trabalho lícito, porém proibido, beleza? Isso daqui é o mais básico que pode existir exigência de conceituação doutrinária, tá? E assim, essa é a minha visão. Podem discordar de mim à vontade, não tem problema nenhum, tá? Mas é importante vocês conhecerem como o jogo do concurso é jogado. Isso é o mais importante aqui, porque aí depois, naturalmente, vocês vão conseguir calibrar o material de vocês. Aí vamos lá, questão 13 ainda, tá? De constitucional. Ele trata aqui de um caso de um processo judicial, questão judicializada, né? E aí pergunta a competência. E aí, para definir a competência ali do caso, cobrança de Constituição Federal, que não é nem o objetivo aqui da aula, mas tinha também uma exigência de doutrina. É saber se o recurso era de fundamentação livre ou de fundamentação vinculada, tá? E também é um grau de exigência que não tem como ser mais básico do que isso, tá? Era para saber que era ali um caso de recurso ordinário, né, para o STJ. Então, o recurso ordinário é fundamentação livre ou vinculada, né? Não tem como ter um conhecimento mais básico sobre isso. E aí, esse assunto aqui, ele está um pouco interligado com o processo civil. Entender se o recurso é de fundamentação livre ou vinculada, né? E, de novo, palavrinhas-chave aqui, ó. Fundamentação livre, qualquer tipo de irresignação à decisão. E fundamentação vinculada, sabe que a admissibilidade está ligada a vícios específicos, né? De acordo com o tipo do recurso. É o básico do básico, tá? Grau de exigência 1. Essa daqui é a anterior, grau de exigência 1 de 10.
beleza? Na cobrança de doutrina, tá? Hoje a gente está vendo doutrina. Fechado? E aí, vamos lá, beleza. A gente entendeu como três questões de constitucional. Beleza? Uma um pouquinho mais difícil, mais desafiadora, mas eu não considero nada muito aprofundado, e outras que são ridículas. Beleza? Isso na minha visão. Vamos lá. Direito administrativo. Questão 18. A organização administrativa ali está falando do assunto, né? Está contextualizando, e ele vem com esses conceitos aqui doutrinários, todos eles. Descentralização, desconcentração, vinculação e subordinação. Pô, isso daqui também, e ele traz o caso aqui, né? E na minha visão também é o básico do básico. Não é tão fácil quanto de constitucional, mas está ali num nível de dificuldade também 2, no máximo 3 de 10. Beleza? E aí, de novo, percebe como você precisa operar por meio de palavrinhas-chave. As palavrinhas-chave, elas te levam à resposta da questão, né? A gente não precisa ter um conhecimento extremamente aprofundado em cada uma dessas questões aqui. Então, desconcentração, ó. O que que é desconcentração? É atribuições repartidas entre órgãos públicos, né, dentro daquela pessoa jurídica. Já descentralização é a criação de uma entidade com personalidade jurídica própria, deslocando essa competência. Beleza? Tudo isso aqui é palavrinha-chave que você precisa operar. Aí precisa, né? Você não pode se confundir. Você não pode achar que desconcentração é esse aqui, deslocamento de competência para uma personalidade jurídica própria, né? E é muito comum, né? Como eu falei, a gente estuda por materiais muito exagerados, a gente não faz esse trabalho aqui de conceito, palavrinha-chave, conceito, palavrinha-chave. E a gente não produz esse domínio nesse nível e a gente chega na hora da prova e erra. Tá? Então, esse é o desafio. Agora, cada um desses conceitos, eles são cobrados de forma muito objetiva. Discordem de mim, mas façam o próprio julgamento de vocês. Né? Vê se não é isso. Tá? E aí, nessa questão aqui, a gente nem precisava operar na subordinação e vinculação, que a gente só acertando desconcentração e descentralização, só tinha essa alternativa A correta. Beleza? Então, era só esses dois que você precisava para efetivamente acertar essa questão. Né? Duas, três palavrinhas-chave de cada um. Beleza? Vamos lá, questão 25. Né? Aí fala sobre bens públicos. Ele traz ali alguns bens e ele pergunta aquela conceituação que está no Código Civil, mas ela também é um pouco doutrinária, por isso que eu trouxe ela como uma doutrina, tá? Então fala bem público de uso especial, né? E as demais definições aqui do Código Civil, ó. Se é dominical, uso comum do povo, uso especial. E aí tem aqui, no caso, a definição doutrinária, ela está aqui no artigo 99. Mas eu considero que também você precisa de um conhecimento ali de doutrina aqui, né? Então, é uma definição também bem objetiva, bem feijão com arroz, ó. Bem de uso comum do povo é aquele destinado à utilização geral pelos indivíduos. Ele fala aqui, ó, é isso aqui, ó. Ó, estrada, é isso, estrada, é o uso comum do povo. É aqui, bem público de uso especial, edifício lá da comarca sede, ó. A definição aqui, ó, palavrinha-chave, bem de uso especial, execução de serviço administrativo, beleza? Ele está ali afeto, né, à prestação de serviço público. E o bem dominical é aquele que é um patrimônio, mas que não tem uma destinação pública específica. E aí vamos ver qual que ele trouxe aqui, ó, terreno vazio, né? Terreno vazio. Olha como também é uma questão que, na minha visão, é um grau de exigência ali 2 de 10, né? 2 de 10. Tá? E, de novo, você não pode confundir os conceitos, aí é problema, né? Mas você tendo, né, esse material que ele te permite fazer essa correlação bem objetiva, né, entre a nomenclatura e a definição, né, por palavrinha-chave, cara, você mata muita questão aqui, ó. E aí você já está ganhando, né? Uma, duas, três de constitucional, uma, duas aqui administrativo, né? E dá para fazer esse estudo com celeridade, na minha visão, né? E aí a gente vai ter mais tempo disponível para investir onde o desafio é maior, né, que é em jurisprudência, que é a gente conseguir ter ali um domínio das palavrinhas-chave da lei seca, que é muito grande, né, são muitos artigos, possivelmente vão ser cobrados, né, mas aí a gente não está desperdiçando tempo aqui,
com um conteúdo que é muito denso, prolixo, centenas de páginas para falar sobre esses assuntos aqui, sendo que a cobrança é muito objetiva, tá? Vamos continuar raciocinando aqui, ó. E aí, beleza. Foram duas questões de administrativo também, na minha visão, grau de exigência muito pequeno, tá? Aí vamos para humanística. Aí aqui, para mim, humanística e humanos, aí a regra já muda um pouquinho, tá? E, assim, analisei as quatro provas, né? Então, esse é um padrão que a gente observa. Aqui em humanística e em humanos, o buraco é um pouco mais embaixo. É um conhecimento mais refinado, tá? Lá é o básico do básico. Aqui já exige um grau de raciocínio, né, um refino do conhecimento um pouco maior. E isso em humanística, né? Em humanos, não. Humanos, na minha visão, o bicho pega da cobrança do grau de exigência de doutrina. Beleza? Mas vamos aqui em humanística. Deixa eu beber uma água. Então ele faz uma introdução ali, aí depois fala da metáfora aristotélica da régua de Lesbos. Aí fala dos critérios de julgamento expressamente positivado no nosso ordenamento. E aí aqui ele deu a deixa, né? Aqui ele deu a dica para a gente acertar essa questão sem ter o conhecimento exato ali, né, das definições aqui, né, das cinco definições: julgamento por equidade, interpretação teleológica, extensivo, evolutivo e julgamento por precedente. Ele deu a deixa, né? Tá ali no, na lei do juizado, né? Julgamento por equidade. Mas eu considero que se a gente fosse ater às discussões doutrinárias, eu não sei se vocês vão concordar, mas para mim isso daqui já é mais refinado, né? A gente lê aqui, ó, nem tudo que está submetido à legislação, porque é impossível legislar em algumas situações a ponto da necessidade de se recorrer a decreto. Já a regra do que é indefinido é também ela própria indefinida, tal como acontece na régua de chumbo utilizada pelos construtores de Lebos. Do mesmo modo que essa régua se altera consoante a forma da pedra e não permanece sempre a mesma. Assim também o decreto terá que se adequar às mais diversas circunstâncias. Beleza? Então, exige um conhecimento aqui, na minha visão, mais refinado. E aí você vê aqui é mais doutrina mesmo, ó. Olha aqui as definições que a gente foi trazendo. Olha como é uma conceituação mais refinada. Você precisa de mais conteúdo para chegar a uma conclusão, né? A sorte é que ele deu a dica aqui, né? Tá positivado no ordenamento, né? Então essa foi uma grande deixa aqui que ele deu para a gente acertar, beleza? E aí ela facilitou bastante, mas do grau de exigência de doutrina, e para mim já é um 6 ali, um 6, tá? 7. Isso em comparação, né? A gente está comparando as questões. Então, se a gente tem um 2 ali, por exemplo, constitucional administrativo, aqui para mim já é 6, por exemplo. Tá? Então, vocês podem discordar, tranquilo, beleza? Mas é importante ter essa visibilidade clara. E aí, a partir daí, vocês vão tomar decisões em cada disciplina. Vamos ver outra aqui, ó. Questão 30 ainda de humanística. A persistência da desigualdade racial no Brasil está enraizada em um legado histórico de escravidão e tal. Ele traz um embasamento aqui, né? E fala, com base nessas informações nos fundamentos da sociologia política e teoria crítica, assinale a afirmativa correta. E a afirmativa correta era essa aqui, ó. Protocolo com perspectiva de raça, lançado pelo CNJ, tem como objetivo principal orientar a magistratura a reconhecer e considerar os marcadores raciais em suas decisões, promovendo a equidade racial no acesso à justiça e o enfrentamento do racismo institucional. Para mim, isso daqui já é um grau de exigência superior, muito superior às questões de constitucional, administrativo, por exemplo, e outras que a gente vai ver na sequência. Como, por exemplo, uma lá de penal que a gente vai ver, de processo civil. Aqui já tem um refino nesse conhecimento, um grau de exigência mais elevado, né? Ele traz aqui também a conceituação de racismo estrutural, né? Ele fala aqui de uma perspectiva realmente mais sociológica, né? Mais aprofundada. Ele fala aqui também, essa questãozinha aqui, é mais jurisprudência, essa parte aqui, mais jurisprudência aqui. Essa por exemplo, ó, teses de eugenia e hierarquia racial que circularam no Brasil dos séculos XIX e XX, foram adotadas exclusivamente por grupos marginais e nunca
influenciaram as políticas públicas ou pensamento intelectual dominante na época. Isso aqui exige um pouco mais de raciocínio, né? Apesar de nem todas essas assertivas serem difíceis, existe, na minha visão, um pouco mais de raciocínio. Então, e principalmente a certa, né? Conhecer aqui o protocolo com perspectiva de raça é lançado pelo CNJ, né? E conhecer o objetivo desse protocolo, né? O objetivo principal do protocolo, olha isso, olha como é mais refinado, né? Qual que é o objetivo principal de um protocolo? É algo um tanto subjetivo, né? Então já é um grau de exigência maior, tá? E aí a gente tem aqui, ó, conceituação, tá vendo? Ó, racismo estrutural, essa parte aqui do protocolo, lançado pelo CNJ. Essa parte aqui é até mais histórica também, da Lei Áurea, as teses de eugenia e hierarquia racial. E a cobrancinha de jurisprudência, que não vem ao caso aqui no momento. Mas percebam que, na minha visão, humanística já é um grau de exigência de conhecimento de doutrina maior, né? Já vai a 5, 6, até de repente um 7 aí, beleza? E agora aqui a gente vai entender essa cobrança em direitos humanos, que aí, na minha visão, é exceção. Aí realmente é bem difícil. Essa primeira questão aqui, 33, eu ainda considero que ela não é tão difícil assim. Mas também não é fácil. Então, eu perguntava aqui dos pilares essenciais do sistema interamericano, né, de proteção. E aí, eu acho que esse conhecimento não é tão simples assim, sinceramente. Mas ele é muito mais fácil do que as outras questões que eu vou mostrar para você. Então, os pilares essenciais aqui: centralidade das vítimas, Corpus Juris Interamericano, Instituto da Reparação Integral, né, e retirada de doutrina, né? Ressalta-se que as três, né, que três são as dimensões essenciais do sistema interamericano. Né, e discorre aqui um pouco, né? Então, é doutrina. E aí percebam, né, que eu considero ineficiente aquela estratégia de estudar só por lei seca e jurisprudência. Olha quantas questões de doutrina são cobradas na ENAM. Então, a gente precisa fazer jus a essa cobrança também. A gente precisa estudar a doutrina. Tá? Não dá para ignorar o estudo de doutrina. Mas, eu não sei se vocês estão concordando comigo, mas existem estratégias, né, para cada disciplina. Para cada disciplina tem um tipo de estratégia diferente. Beleza? De acordo com a cobrança, né? E aí a gente vai vendo as provas, né? São 4 provas até o momento, a gente vai vendo como esses padrões vão se confirmando, né? Vão se confirmando. Algumas disciplinas têm uma cobrança muito mais superficial, muito mais objetivo, feijão com arroz, e outras disciplinas têm um grau de exigência bem maior, beleza? Agora vamos olhar essa daqui, ó. Questão 37 de direitos humanos. Falou também sobre a temática racial, né? E aí, vamos lá, ó. Eu queria trazer isso aqui, ó. Olha essa alternativa. O caso Simone André Diniz representa a primeira vez que um país membro da OEA é responsabilizado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos por racismo institucional e serviu de paradigma do denominado racismo institucional, né? Então, para mim, esse conhecimento, ainda mais você conseguir cravar ali que foi a primeira vez, né, que um país membro da OEA foi responsabilizado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? E aí, o conhecimento é esse aqui, ó. É, ele foi responsabilizado realmente. Ó, o caso mesmo, o evento, ele aconteceu em 1997. Eu estava estudando esse caso. O julgamento ele foi enfrentado pela CIDH, né? No momento em que o Brasil ainda não estava submetido. Eu li isso ontem, né? Então depois vocês até confirmam, eles não estavam submetidos à jurisdição da corte, né? Ainda. Olha que interessante isso. Olha como é realmente um ponto bem específico, bem desafiador na minha visão, né? E aí talvez os materiais de vocês aí de direitos humanos tenham essa análise, mas eu considero isso aqui bem refinado mesmo, bem difícil. Então eu considero que essa alternativa aqui, que você precisava acertar, né? Você precisava acertar as três, né? Você tinha que julgar e acertar. Então isso daqui é, pô, um grau de exigência para mim 9 ou 10, sabe?
Essa aqui também de processo estrutural, racismo é um processo histórico e político, ele é um conhecimento mais refinado. É mais esse daqui, pô, para mim é um grau de exigência de 9 ou 10. Difícil, difícil. Agora vamos lá, vamos raciocinar estrategicamente aqui também. Para passar no Enem, a gente precisa de 56, né? Questões. Então a gente pode errar 24 e passar. Então, assim, eu considero que tem algumas questões e que a gente simplesmente tem que abstrair, entendeu? Essa seria uma delas. Dá para a gente passar no Enem sem isso aqui, sabe? Então isso me tranquiliza, né? E mesmo numa prova de concurso que você tem uma cláusula de barreira ali que você precisa ficar, digamos, entre os 300 ali com a melhor nota, cara, o diferencial não está numa questão difícil dessa aqui. O diferencial está em você ir naquilo que é esperado, naquilo que segue os padrões, né? Então, uma questão como essa aqui nunca vai ser o diferencial, ainda mais no Enem, né? No Enem você pode errar 24 questões e ser aprovado, tá? Então, assim, a gente não precisa ficar também paranoico querendo correr atrás de 100% de todo o conhecimento que é cobrado, né? Eu vejo que existe um desafio bem grande aqui em direitos humanos do ponto de vista da cobrança doutrinária, tá? Então, eu acho que em alguns casos a gente tem que abstrair e falar, não, eu vou passar no Enem errando essa questão aqui. A gente não pode entrar numa paranoia de também querer abraçar o mundo, né? Isso aqui, para mim, é muito específico, beleza? Aí vamos lá. Essa aqui também é desafiadora. Vamos lá, ó. Controle de convencionalidade. É um relevante mecanismo de compatibilização e tudo mais. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos já se pronunciou algumas vezes sobre tal mecanismo, esmiuçando seus contornos. E aí tem que ter um entendimento aqui, vários entendimentos, né? Vários entendimentos. Então, tem, por exemplo, aqui, ó, o juiz brasileiro pode realizar o controle de convencionalidade de matriz internacional e não de matriz nacional, né, uma vez que pode verificar a compatibilidade das normas nacionais com qualquer tratado internacional de direitos humanos, é um grau de exigência mais elevado, tá? E aí, olha só essa daqui, por exemplo, ó. Segundo a Corte Interamericana, não apenas o Poder Judiciário deve realizar o controle de constitucionalidade. Outras autoridades, como membros do Ministério Público, devem, dentro da sua esfera de atribuições delimitadas pela lei, exercer o controle de convencionalidade das normas nacionais. Para mim, esse daqui já é um conhecimento mais aprofundado. Ele não está no básico, assim como outras aqui, né? Aqui, ó, segundo a Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao realizar o controle de convencionalidade, os juízes devem levar em conta apenas a Convenção Americana e demais tratados, sendo prescindível verificar a interpretação que a Corte Interamericana realiza. Então, no controle de convencionalidade, os juízes não precisariam, né, adotar ali, levar em consideração, né, a própria jurisprudência da Corte Interamericana. Olha como é um grau de exigência maior, né? Mais aprofundamento. Você precisa ter mais domínio sobre esse conteúdo aqui para você ser capaz de acertar essas questões, né? E aí a gente tem aqui o conhecimento exigido, né? Isso aqui é de jurisprudência, mas também é uma jurisprudência bem refinada aqui, casos muito específicos, beleza? Mas para mim aqui também é um grau de exigência mais elevado. Não sei se vocês vão concordar, mas para mim isso aqui seria talvez um 8, entendeu? Talvez vocês tenham muita facilidade em direitos humanos, alguns de vocês, né? Gostem de estudar o assunto ou trabalham com isso, então vocês podem ter esse domínio maior. Mas para mim, como concurseiro, pensando com a cabeça de concurseiro, é mais refinado esse conhecimento aqui. Beleza? Então, assim, arrematando, né? E direito constitucional e administrativo, para mim, fácil, fácil. E esse é o padrão. Direitos humanos, muito difícil. Essa parte ali de teoria geral dos direitos humanos, do sistema interamericano, cobra doutrina e doutrina aprofundada. Então a gente tem que estar o mais bem preparado possível para isso, mas dentro da lógica da nossa preparação, né? A gente precisa ter ali um equilíbrio
né, do grau de conhecimento que a gente vai construir nos diferentes temas e diferentes disciplinas. Então, assim, se a gente não construir um conhecimento, né, aqui em direitos humanos, mas a gente conseguir usar esse tempo disponível com eficiência, né, nas demais disciplinas, para ter o conhecimento doutrinário ali, a gente vai acertar muita questão. E não vai precisar dessas questões bem difíceis aqui, tá? Mas beleza, vamos seguir. E aí, direito processual civil, tá? Princípios aplicáveis à execução. Taxatividade, menor onerosidade e atipicidade. Para mim também é um grau de dificuldade ali entre um e 2. É muito fácil. Então, o princípio da taxatividade, somente a título se houver lei. E ele trouxe aqui a definiçãozinha, né? Então era só correlacionar. Menor onerosidade, né? A execução da obrigação deve ser da forma menos prejudicial ao devedor, mas é também sem prejudicar o interesse do credor, né? E a tipicidade dos meios executivos é o juiz não estar limitado ali aos meios de execução típicos. Pode utilizar meios atípicos. Beleza? Então, é isso aqui, né? Ele está apresentado aqui, é só correlacionar. Então, para mim, é um grau de exigência muito, muito básico de conhecimento de doutrina, muito básico mesmo. Beleza? E aí vamos para a questão 49, que trata do assunto litisconsórcio. Aí fala ali das formas de litisconsórcio. Esse assunto está na lei, dos artigos ali do CPC, mas eu também considero que ele é doutrinário. Então, aqui, ó, eu trouxe uma definição bem básica. Ele cobrou ali litisconsórcio simples, necessário, unitário e facultativo. A questão exigia esse conhecimento, porque ele trazia um casozinho concreto e falava qual era o tipo de litisconsórcio. Então, aqui, essa definição doutrinária exigida é muito básica também, né? Litisconsórcio simples é aquele em que duas ou mais pessoas participam, né, de um processo, mas a situação jurídica é individualizada. Então, por exemplo, acidente de ônibus, são vários passageiros, né? Não necessariamente a conclusão vai ser a mesma para todo mundo, né? Já unitário, a decisão deve ser a mesma para todos os envolvidos. Então, você vê, a palavrinha-chave, né? A palavrinha-chave é o suficiente para dar esse conhecimento. Já o facultativo é que ele é opcional, né? É opcional a formação. Já o necessário, não, é uma imposição legal, né? Beleza? Então, algo que vem aqui, parte dessas definições está na lei, mas eu considero que também é um conhecimento doutrinário, mas é bem simples, né? Eu considero que aqui é talvez um 3, no máximo um 3, grau de exigência 3, beleza? E aí qual que é o desafio, né? É que a cobrança de conceitos doutrinários em processo civil, ela pode ser muito grande, né? São muitos conceitos doutrinários diferentes para a gente ter na cabeça ali, mas não tem um grau de exigência muito alto. A gente precisa dominar o feijão com arroz e chegar com esse conhecimento fresco na hora da prova, para a gente não inverter a lógica, confundir a nomenclatura com o conceito. E aí a gente vai bem. Beleza? Então, a mesma lógica de condicional administrativo se aplica em processo civil. E aí aqui, em direito penal, eu separei a questão 76, que é um conhecimento assim doutrinário puro. É porque direito penal tem também conhecimento doutrinário que ele está muito ligado à lei seca também ali. E às vezes a jurisprudência, né, da parte dos crimes em espécie. Você tem que ter o conhecimento do tipo ali, das regrinhas do tipo, mas precisa ter um conhecimento refinado também para você saber enquadrar, né, a conduta narrada na questão no tipo penal. Beleza? Mas aqui ele cobrou uma questão doutrinária pura, da teoria da imputação objetiva de Klaus Roxin. Eu até fiz um stories sobre isso, né? Eu mostrei lá o livro do Klaus Roxin, tem quase 400 páginas. Então, se você quiser, você pode construir um conhecimento absurdo sobre teoria da imputação objetiva. O doutrinador ele gastou 400 páginas para falar desse conceito, tá? Mas, a nível de exigência e prova de concurso e no Enem, foi isso aqui, ó. Um resultado apenas pode ser imputado ao tipo objetivo se o agente criou um perigo para o bem jurídico não coberto por um risco permitido.
E aí, isso aqui é tão simples quanto isso. É exatamente a definição, né? Imputação objetiva é a atribuição de um resultado a uma conduta humana, baseando-se em critérios objetivos, como a criação ou incremento de um risco proibido que se realiza no resultado. Então, a imputação objetiva, ela analisa se o comportamento criou um risco não permitido e se esse risco se concretizou no resultado. Então, esse conceitozinho aqui, ele é o suficiente para você matar essa questão aqui. É exatamente aquilo que está lá. Sabe? Então, eh, os conceitos, as definições mais básicas que a gente encontra nos materiais mais básicos, eles vão dar o conhecimento necessário para a gente acertar a maioria das questões de prova de doutrina. Essa é a minha tese, tá? É a minha tese. E aí você pode me perguntar, tá, Gustavo, mas você está dizendo então que não é desafiador estudar para concurso, pô? Você está dizendo que é tão fácil você acertar a questão de doutrina? E aí não é isso que eu estou falando. É o desafio, ele existe, mas a gente tem que entender qual que é o desafio. Porque se a gente não conhecer qual que é o desafio, a gente fica perdidão, né? A gente fica à deriva. A gente estuda de uma forma, achando que a cobrança é de uma forma, mas a cobrança é completamente outra. E a gente não se prepara para o que vai ser cobrado. Então, por isso a importância da gente estabelecer essa cobrança aqui, 13 questões, né, com parâmetro. Parâmetro é esse aqui. Eu preciso construir esse tipo de conhecimento. Por quê? Porque é isso que é exigido de mim na prova. Beleza? Então é ali que eu tenho que chegar. E aí a gente entende qual que é o desafio. O desafio é que em cada uma dessas disciplinas pode ser cobrado uma grande quantidade, uma extensão muito grande de conceitos doutrinários. Mas se a gente parar para analisar a cobrança em cada um desses conceitos, né, que são efetivamente cobrados, a gente vê que, como regra, é o feijão com arroz. São palavrinhas-chave, né, que você precisa ali, né, saber operar na hora da prova e você mata as questões com facilidade. Tá certo? Isso como regra, exceção, como a gente viu ali, é direitos humanos, um pouco de humanística e direitos humanos, eu falei, grau de dificuldade 9 e 10, na minha visão, tá? Mas é muito pontual, né? É excepcional, a gente não precisa disso para passar no Enem aqui e para ir muito bem nessa parte de doutrina, beleza? E aí isso tem uma armadilha aqui embutida, né? Porque se você pegar um material ali muito grande, às vezes uma doutrina, né, um livro ali de 2.000 páginas, você se perde muito aqui. Você gasta muito tempo aqui e você não produz esse conhecimento aqui que eu estou falando que o desafio é esse. Palavrinha-chave, conceito. Palavrinha-chave, conceito. Aí você não tem isso aqui para dominar e você não consegue operar em cima dessas questões na hora da prova. Então tomem cuidado com isso, né? Hoje em dia eu entendo que existe até uma verdadeira pandemia, né, de materiais, são muitos cursinhos, muitos materiais, livros e mais livros que a gente usa. A gente vê, respondam com sinceridade, não precisa nem falar aqui, mas se respondam, né? O grau de exigência está alinhado com isso. Esses dias uma concurseira tirou a foto, né? Eu tinha uma coach aqui e ela me recomendou aqui uns livros. Ela mostrou a foto, né? Sei lá, a pilha de livros. É 1 metro de livros. 1 metro de livros. Livros e mais livros. Pô, precisa disso para acertar esse tipo aqui de questão tão ridícula, tão fácil, né? E aí a gente tem que avaliar cada eixo, né? Cada eixo. Tem desafio em jurisprudência. Para mim é bem maior. O desafio de jurisprudência é bem maior. Mas é assunto para um outro momento. A gente está vendo aqui doutrina, tá? E aí a gente entende que em doutrina tem a armadilha do aprofundamento excessivo, né? E até um concurseiro que virou nosso colega, meu e do Edson, o Rafael, ele passou, ele é procurador federal na AGU. Ele trouxe essa ideia, faltando menos de 6 meses para a prova, ele nos procurou aqui. Ele, assim que ele entrou no nosso treinamento, ele falou: Gustavo, estou pensando em estudar licitações por um livro inteiro. Ele queria comprar um livro, faltando 5 meses para a prova da AGU, um livro para estudar licitações. Porque esse é um tema muito importante, vai ser cobrado na primeira fase, acho que vai ser cobrado na segunda fase, eu quero especializar nisso. E aí a gente já ter essa armadilha totalmente mapeada. Cara, não seja maluco de estudar um assunto desse de licitação por um livro. Você vai gastar o tempo que você deveria estar investido em, sei lá, em 30 temas, aí você vai gastar para estudar um tema só. E é um tema que, se muito, vai ser cobrado em uma questãozinha. E se muito, ele vai ser cobrado na lei seca, porque licitação a gente sabe que é cobrado na lei seca. Então, por que que você vai gastar a sua energia, né, estudando licitações por esse ponto de vista? Você não vai dar aula de licitações, pô.
Você só quer matar uma questãozinha de lei seca de licitações, que vai provavelmente ali nos artigos de dispensa, inexigibilidade, tá? Por que que você vai gastar tanta energia em cima disso? Mas os concurseiros caem nessa armadilha. Eu caí por muitos anos, né? Eu caí nessa armadilha também, tá? Eu sei como é a preparação. Então a gente busca aqui dar esse tipo de direcionamento, beleza? Eu vou abrir um pouco a palavra para vocês, mas antes eu só queria terminar aqui fazer alguns comentários finais. A gente está chegando aí às 9 horas, então a ideia é essa, a gente conseguir, né, entender, né, como que é a cobrança para a gente calibrar a nossa preparação. E a gente não deve ter um estudo nem 8 nem 80. O que que é o 8? Né? É ali a gente decidir, sei lá, só estudar a lei seca e jurisprudência. Não, não faça isso, é cobrar a doutrina também. Você precisa desse conhecimento. Ele vai ser exigido, né? E aí eu vou mostrar aqui, ó, o levantamento que a gente teve aqui na prova do ENA 3. Olha só aqui, ó. Eu peguei essas disciplinas aqui, ó. ENA 3, não sei se está dando para ver direitinho aí. Eu fiz Tá essa sim. tabelinha aqui. Cobrança de doutrina do ENA 3. Então, direito constitucional, 18,80% das questões, 16 questões, 18, quase 20% teve cobrança de doutrina. É cobrado doutrina. Processo civil, né, 16,70% das questões. Salvo engano, isso representa duas ou três questões de 12. Beleza? E teve cobrança. Direito administrativo chegou a 20%. Tá? Então, é uma cobrança que é mais lateral, não é o principal ali dentro da disciplina, mas é cobrado. Então, a gente precisa construir esse conhecimento, mas tem que ser calibrado, tá? Para a gente chegar com segurança na hora da prova, acertar as questões, né, e não perder tempo, um tempo desnecessário aqui construindo um conhecimento que não vai ser cobrado. Tá? E aí, aqui, ó, informação humanística e direitos humanos. Olha como é a exigência. Então, 50% das questões em humanística cobrou doutrina e 66% das questões de direitos humanos teve cobrança de doutrina. Tá? Isso no ENA 3, mas assim, o padrão das demais provas, que a gente tem mapeado também, é muito parecido com isso aqui, beleza? Então, olha como tem essa cobrança. Então, não dá para você ser o 8, o que é não estudar doutrina e ignorar. A gente sabe que tem muito concurseiro que adota essa estratégia. Não dá para ser assim. Mas, na minha visão, você também não pode ir para 80, que é estudar por livros e mais livros. Igual eu falei, a coach me mandou a nossa aluna de treinamento estudar para um material de 1 metro de altura. Isso daí é absurdo, né? É absurdo. É para a gente ter um conhecimento ali que é uma palavrinha-chave. É uma palavrinha-chave, você mata a questão. Então você não precisa desse material gigantesco, você não precisa se dispersar para acertar essas questões, como regra, né? A exceção, de novo, tá aqui, humanística e principalmente direitos humanos, tá? Beleza, então é fugir desses extremos, né? Do 8 ao 80. Então tem um estudo calibrado, né? Pega um material enxuto, né, e produz esse material em que você tem ali uma definição básica dos conceitos ali doutrinários dos temas das disciplinas. E aí você constrói o seu domínio em cima dessa definição básica mesmo, tá? E aí, onde for necessário, você aprofunda. Mas você aprofunda isso para fazer frente a uma cobrança, tá? Tem que estar alinhado, a gente vai construir o conhecimento alinhado à cobrança. Não é porque a gente simplesmente quer, a gente não pode abraçar o mundo, que a gente perde eficiência. E aí os anos vão se acumulando, 1, 2, 3, 4 anos sem resultado, porque a gente está tendo um estudo desalinhado, desalinhado. A gente tem que estudar de forma pragmática, né, voltado para matar a questão da prova. Tá? Eu não estou falando só de ENAM, estou falando de primeira fase, segunda fase, prova oral também, beleza? Então, a gente está estabelecendo os padrões aqui. E na minha visão, né? Eu faço essa leitura, esse mapeamento aqui. Talvez vocês concluam um pouco diferente. Ah, eu achei que é um pouco mais aprofundado do que você está dizendo aí, Gustavo. Pô, beleza, ótimo. Pelo menos você viu como o jogo é jogado. Então, faça a calibragem, o seu material está alinhado. Ainda você achando que é um pouco mais aprofundado, o seu material está alinhado com essa cobrança que você viu aqui nessa aula? Tá ou não tá? Pô, se tá ótimo, segue o barco. Se não tá, tem que resolver esse problema, porque o tempo é o ativo mais importante e mais escasso que a gente tem. Se a gente usa o tempo,
né? Desperdiça esse tempo construindo um conhecimento que está longe de ser aquilo que é o cobrado, a gente perde performance, beleza? Então é isso, galera. E se encaminhando aí para o final, né? É só mostrar, né, que aqui, ó, voltar então, né, para onde o nosso encontro de hoje começou. Olha só, o concurseiro, ele vai começar já a ter caindo nessa armadilha do estudo ineficiente. Ele vai ficar 2 anos estudando teoria, que ele nem sabe o que é, e só no terceiro que ele vai fazer o que a gente fez aqui juntos, né? Que é fazer os exercícios para colocar os exercícios como parâmetro da preparação dele, tá? E aí depois que ele vai estudar também lei seca e informativo. Não, lei seca e informativo também tem que estar no primeiro dia de preparação, não pode deixar para anos, né? E aí só mostrar como isso faz diferença, né? Então, essa daqui foi uma concurseira que comentou num dos meus vídeos, ó. Então, eu fiz o Enem agora, né? O Enem, o primeiro Enem de 2025, frustrante, quase um ano de estudos para 35 pontos, pensando seriamente em fazer de novo só em 2027. Então, eu acho que só em 2027 que ela vai ter o conhecimento para acertar esse tipo de questão aqui que a gente está colocando. Não, não precisa de tanto tempo assim. É só ter um estudo calibrado, pragmático, né? E isso foi exatamente o que o André, que foi um dos nossos primeiros alunos aí, ele fez. Ele entrou no início do ano passado, ele aprendeu a nossa metodologia, pegou os padrões do Enem, e isso começando a preparação do zero, no início de 2024. Do zero. Virou concurseiro no início de 2024. Então, em menos de um ano e meio, em um ano e 3 meses, começando do zero, ele pegou ali um material calibrado, que não vem aqui o caso de dizer qual que foi o cursinho, mas foi um material calibrado, deu esse básico para ele de forma objetiva, e ele foi aparando as arestas. Ele fez também estudo de lei seca, jurisprudência, tudo de forma bem calibrada. E ele começando do zero, em um ano e 3 meses depois, ele passou aqui, ó. 60 pontos, tá? Passou com 60 pontos no Enem 3. E ele já passou também como analista do TRT, salvo engano, o TRT 15 de São Paulo, tá? E ele está esperando aí para ver se ele vai ser chamado ou não. Tem cadastro de reserva, mas ele foi aprovado como analista também, isso estudando para a magistratura, beleza? E aí ele fala que, ó, fiquei muito feliz, ó, um ano e meio, pouco mais de um ano de preparação. E agora ajustar a rota, ó, ajustar a rota e colocar novos conteúdos para os certames vindouros. Ele vai ajustar agora, fazer o ajuste, né? Agora, para os próximos concursos que ele vai fazer, ele vai ajustar conforme a cobrança. Beleza? Para ter um estudo calibrado. Ele entendeu como funciona a lógica de uma preparação eficiente. Beleza? E é assim que eu finalizo. A estratégia muda completamente o jogo da aprovação. E tudo no nosso treinamento, né? A gente tem alunos aqui, né, que estão presentes e não alunos. Tudo no nosso treinamento é pautado nisso. A gente disseca essa cobrança, faz vários tipos de mapeamento, de levantamento de dados, entende os padrões, né? E a partir desses padrões consolidados, aquilo que é seguro, né, a gente estabelece a melhor rota para ser o mais objetivo e certeiro possível, né? Para que isso aqui seja possível. Um ano e 3 meses de preparação, 60 pontos, né? 3, que é uma prova difícil. Eu não considero uma prova fácil, não, tá? Eu fiz esse julgamento aqui de doutrina, mas eu considero desafiador, porque o desafio está na extensão, são muitos conceitos. Isso é desafiador. Mas, na minha visão, não é desafiador no grau de exigência de conhecimento em cada um desses conceitos. Beleza? Isso é a E Gustavo, regra. só Vai lá, Edson. remarcar que o caso do André, né, como você mencionou, ele saiu do zero absoluto, mas quem já tá ali mais intermediário, avançado, tem saltos de performance incríveis em pouquíssimo tempo, né? A gente Isso já aí, teve diversos casos de alunos assim, em isso aí. pouquíssimos meses com saltos. Isso aí, inclusive, o pessoal está tirando 40 e poucos pontos, 2, 3 meses depois passou no Enem. A gente teve um dos alunos da comunidade que ele tirou 67 pontos no Enem 3. E só dá para tirar uma nota tão alta assim quando você navega de forma segura pelos padrões, né? E aí você faz o estudo todo certinho, todo ajustado, tudo bem ajustado, tudo calibrado, e você consegue uma nota dessa. Que foi mais ou menos o percentual que eu tirei na minha época da GU, quando eu entendi como o jogo deve ser jogado. Eu acertei 163 questões, 200. Também foi mais de 80% de acertos. Beleza? Então é isso, galera. Acho que o nosso objetivo aqui foi cumprido, né? De trazer, né? Chamar vocês, né? Trazer para a realidade da cobrança. Isso é o mais importante que existe, né? A gente vê como é a cobrança, jogar esse jogo, né? E aí, a partir disso, a gente constrói o conhecimento.
tá? Não é o contrário, né? A gente estuda 3 anos para só então fazer a primeira questãozinha de concurso. Não, 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 não faça isso. Pelo amor de Deus, tá? Milhares e milhares, milhões de concurseiros já estudaram dessa forma e perderam muita energia, anos da preparação, de forma ineficiente. A gente já sabe como funciona, beleza? É isso, agradecer então a presença de vocês. Acho que o nosso objetivo de trazer esses insights, eu espero que vocês saiam desse encontro de hoje com muitos insights, né? Vocês entendam como que é a cobrança, qual conhecimento de doutrina vocês precisam construir e a partir daí ajustem a preparação de vocês. Com poucos ajustes aí, vocês vão conseguir impulsionar os resultados aí de vocês, tanto na prova do Enem como nos demais concursos que vocês vierem a fazer. Beleza? E como um presentinho para quem ainda não é nosso aluno e ficou até esse momento aí, né, com a gente, aí 1 hora de webinário, né, a gente queria dar uma condição ainda mais especial para entrar no treinamento aí. Tá? A gente está já com uma condição promocional, a gente está com 45% de desconto, né, e de lançamento para a Enan 4. Atualmente, o treinamento está saindo a 547, né, o parcelado lá, dá para parcelar até 12 vezes. E com essa condição especial aqui que a gente vai oferecer agora, esse cupomzinho que vence às 11h59 hoje, vai ter mais de 10%. Então, vai sair aí a 497, tá? Ou 12 de 51,40, tá? E depois, né, quando der meia-noite, tá, o preço volta para 547, né? Mas se vocês estão paquerando aí o nosso treinamento, esse é um ótimo momento, essa é a melhor condição aí que a gente oferece para vocês. Então, né, com esse cupom aí você pode disponibilizar aí no chat, Edson, depois a gente joga no grupo também, tá saindo a 497 ou 12 vezes de 51,40, até as 11h59, tá bom? Então, é agradecer demais aí a presença de vocês. Eu espero que vocês tenham tido belos insights e que vocês entendam se o material de vocês está calibrado ou não, beleza? Isso é o mais importante, porque quando você estuda por um material calibrado, tá? 99% dos problemas de planejamento eles se resolvem. A gente tem também casos de alunos que falam, pô, em meia hora ali de revisão, eu não consigo rever um tema. Cara, isso acontece porque você está errando no fundamento. Você está estudando por um material descalibrado. Quando você resolve esse problema, né, do estudo por um material descalibrado, você destrava, né, a sua preparação de uma forma que você resolve automaticamente 99% dos problemas da preparação. Beleza? Então, esse aqui é o ponto de partida. Beleza? Então, deem muito valor a esse conteúdo aqui que a gente analisou juntos hoje. Beleza? É isso aí, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês querem abrir para conversar aí? Tem umas mensagenzinhas no chat. Opa. Posso fazer uma pergunta, professor? Pode, pode. Doutor, eu estou estudando o Enem desde o começo do ano, fiz a prova e realmente quero parabenizar o intuito de vocês, que eu acho que é essencial para esse tipo de trajetória, ainda mais para a carreira de membro. Mas, sendo mais específico, eu gostaria também de entender um pouco melhor, nesse quesito que foi tratado hoje, também se utilizaria uma orientação específica para determinadas doutrinas que caem mais em cobrança de FGV fora o Enem, porque, tendo visto que temos só 3 provas até agora, 4 com a replicação, de certa forma temos uma limitação. Contudo, FGV tem várias provas, né? Mais para a carreira de membro, principalmente. Então, se seria baseado nessas provas. E também se, em algum momento, também seria orientado alguma espécie de inteligência artificial para ajudar no estudo e extraimento de conteúdo. Claro, baseado numa doutrina específica, né? O Tá, material qualificador, no caso. show, show. Muito boas suas considerações. Assim, no nosso entendimento, na nossa metodologia, a gente entende que cada concurso precisa ser analisado, porque o concurso, ele busca selecionar o perfil ali do cargo.
Então, a gente não pode estudar de forma aberta, assim, todas as provas de magistratura que a FGV já fez. A gente tem que entender cada tribunal e o ENAM, que ele é um pouco diferente. A gente percebe o ENAM com uma característica específica, é que ela é um pouquinho diferente do objetivo de uma primeira fase, por exemplo, aqui estou chutando do TJ de São Paulo. Tá? Então, o ENAM, ele cobra os conteúdos com um objetivo específico. Tá? E aí você precisa ter ali um grau de conhecimento, né, que no entendimento do CNJ conclua-se assim, beleza, essa pessoa tem ali competências mínimas, né, para o exercício da magistratura. Agora ela está apta para fazer as provas dos tribunais. Então a gente percebe padrões específicos, tá, bem específicos dessa prova que eles muito provavelmente não são os mesmos de uma prova de um TJ específico, por exemplo, ou de uma prova de juiz do trabalho. Tá? É por isso que a gente analisa o ENAM. Né? Por exemplo, eu posso citar aqui, ó, tem muita cobrança de atos normativos do CNJ. É muita cobrança, tá? Em todas as provas. Tá? Isso são padrões que a gente analisa e avalia pro ENAM, beleza? Por ENAM. Agora, se é assim na prova de TJ, se é assim para uma prova de magistratura do trabalho, beleza? Não sei, não sei. Porque a gente não está analisando isso. A nossa análise é o ENAM, entendeu? Então, esse é o nosso raio aqui de visão. A gente considera que 4 provas, tá, já é um quantitativo muito bom, tá, para a gente ter muita segurança. E aí, quando a gente analisa os padrões, tá, de prova após prova, a gente vê, né, os padrões se repetindo, tá? Então, lógico, se tiver 10 provas, é melhor ainda. A gente vai mapear todas elas, todas elas. Mas a gente já considera que com 4 provas a gente já tem um nível de segurança absurdo, tá? Com 2 provas a gente já tinha esse nível de segurança, com 3 provas, mais ainda. Mais ainda, a gente cravou os padrões certinho para essa última prova agora aí. Dando é 3, né? E quem seguiu, né? É isso, conseguiu voar na preparação. É tudo que a gente falou, a gente tinha esses encontros semanais aqui, né, a gente avaliava alguns padrões, tudo que a gente falou se repetiu exatamente conforme a gente disse que iria se repetir, né? E o Enan, ele tem também essa demanda que é específica, da lógica da previsibilidade, tá? Não pode ter um nível de surpresa, né, que permita a aprovação só de 500 pessoas. Não, eles precisam botar nesse funil aí, tá? 3, 4, 5 mil, até mais pessoas por semestre. Senão vai travar os concursos de magistratura no Brasil, né? Imagina só 500 aprovados aí por prova, não tem como. Ele ainda tem essa demanda de aprovar muita gente. Então ele tem essa lógica da previsibilidade, essa obrigatoriedade, tá? Então a gente entende que a nossa metodologia ela traz muita segurança e assertividade. E assim, a gente não está com foco em outros concursos de magistratura. O nosso foco aqui é ENAM, tá? Se você está buscando aí, talvez o nosso treinamento, acho que você ainda não é aluno, né? Para estudar para outros concursos, o nosso foco aqui é treinamento para o ENAM, beleza? A gente quer te colocar aprovado já no próximo ENAM, daqui a 6 meses, e ainda com um grau de segurança muito bom, para você voar na preparação para o ENAM. Agora, depois, lógico, a gente vai te ensinar, né? A gente tem as trilhas de aprendizagem, a gente aponta tudo que você precisa fazer quando você é um concurseiro iniciante, um concurseiro intermediário, um concurseiro avançado. As prioridades mudam. Num você tem que construir a base, no outro você começa a ter um enfoque nos temas quentes, que são aqueles que despencam. No outro você precisa de ajuste, você se torna um franco atirador para mapear ali as pequenas fraquezas que você ainda tem, né? E aí, deixa eu mostrar aqui, por exemplo, ó, aqui, ó, os padrões que a gente tem na nossa planilha suprema. Olha como os temas quentes eles se repetem prova após prova, né? Olha como é aqui, por exemplo, a cobrança de constitucional, como ela é muito concentrada nesses pontos mais cobrados aqui, ó, e como ela vai tendo uma hierarquização. Alguns pontos são muito importantes, muito cobrados, e outros pontos, ó, são quase irrelevantes, né? Quase irrelevantes, né? E
Isso aqui está dentro do contexto do padrão de condicional, são 15 pontos para 16 questões. Então, naturalmente, vai ter uma boa cobrança aqui desses pontos, né? Mas olha como ele é muito mais concentrado em alguns pontos aqui do que outros, ó. E aí, quem estuda ali, né? Ah, vou estudar por um livro, vou estudar aqui, ó, teoria da Constituição, depois vou estudar estrutura aqui, depois vou estudar teoria da norma constitucional, interpretação constitucional, princípios fundamentais. Olha só, tá tudo lá para baixo na ordem de hierarquia. Então precisa construir a base? Precisa. Mas percebe que o foco para ir bem no Enem não está lá embaixo? Então tem formas e formas de conduzir essa preparação à eficiência. Não é que a gente vai ignorar, a gente não fala para ignorar nada aqui, mas a gente calibra esse estudo, né, para a gente construir a base de forma equilibrada e célere o mais rápido possível, mas e dar o foco onde a cobrança vai ser mais concentrada. E aí cada disciplina tem padrões. Tá? Cada disciplina tem seus padrões. Quer falar, quer complementar, É, Edson? só complementar uma coisa, ô, Gustavo, que como você falou, né, a gente tem atualmente 320 questões já do Enem observadas, então é muito seguro, os padrões que a gente conseguiu identificar, assim, estão bem fundamentados, já anteriormente já estavam, e a gente só observou isso no Enem 3, e isso é muito explicado também, porque a gente não estabelece esse padrão de qualquer forma. Então a gente tem estratégia para identificar esses padrões, né? Então por isso que tudo que a gente faz aqui tem muita segurança, né? Então a gente sabe até onde pode ir, a gente tem muito cuidado na hora de te falar aonde que você realmente tem que focar, né? Então, por exemplo, a gente não vai a nível ali de subtema, né? A nível dos parágrafos ali. A gente sabe aonde até onde a gente consegue ir com alto grau de segurança, de confiabilidade, para você focar a tua energia e garantir sim muitos pontos. E é como o Gustavo tá mostrando aqui, isso aqui é evidente, não tem como discutir com esses dados aqui, ó, que estão na tela. Tá posto. Entende? O máximo que Aham. pode ter uma discussão aqui é, será que a questão foi, talvez eu tivesse analisado tal questão em outro ponto. Beleza, isso até a gente pode trazer para uma eventual discussão, mas aí a gente bota na mesa também que quem faz essas nossas análises é o Gustavo, é ele mesmo, não é? A gente não terceiriza isso para uma outra pessoa. Então, é um advogado da União passando do filtro nisso aqui, pessoalmente. Então, tudo tem muita confiabilidade nesses dados que a gente traz. Esse é um ponto, e eu queria só complementar com outro ponto também, que não é tanto assim da análise, mas é mais num contexto de na hora de você fazer questões, fazer exercícios. Que quando você vai fazer os exercícios para treinar, aí sim você pode ter uma expansão desse filtro, né, Gustavo? Você primeiro filtra ali bonitinho no Enan, nessas questões que você tem, mas você vai ver que eventualmente tem pontos que sequer tiveram questões, como aí na tela a gente está vendo lá, o ponto 2, ó. Como é que você vai estudar o ponto 2 por questões do Enan se ele não caiu ainda? Então, nesse caso, você pode sim expandir o filtro e aí ir para uma segunda camada ali, que seria, então vamos pegar cobrança da FGV em magistratura. E aí a gente vê alguns concursos que a FGV fez recentes que abordam esse ponto. E aí você, então, na hora de fazer os exercícios, você pode expandir esse filtro. Mas para as análises, a nossa fundamentação é no próprio. Aí. É no próprio não, isso aí. Então a gente entende quando o ponto ele tem ali o prognóstico, né, para as próximas provas é ser cobrado a nível de doutrina, de lei seca, de Constituição Federal e jurisprudência. A gente consegue mapear isso com muita segurança, e às vezes é mais de um eixo, né? Às vezes o ponto ele já está muito consolidado que a cobrança pode ser, por exemplo, por lei seca e jurisprudência. Tá? Então a gente mapeia isso também, a gente sabe quais são os pontos desse edital que tem um bom prognóstico de cobrança de doutrina. Agora, para além disso, você tem que ter um estudo completo, né? Então, se às vezes, digamos aí, em direitos fundamentais, tá? Nessa prova foi cobrado ali a parte da teoria, né? Teoria interna e externa. Então a gente entende que isso junto com as outras questões que já vieram, a gente entende que esse ponto, primeiro, ele é doutrinário mesmo. Ele pode ser cobrado do ponto de vista da jurisprudência e da lei seca. A gente tem que avaliar o contexto. Mas beleza, se a gente entende que esse ponto é doutrinário, tá? Aí a gente não tem esse nível de atalho assim, então estudar só esse conceito da teoria interna versus externa. Não, tem que estudar aquele ponto sob o ponto de vista doutrinário. Tá? Isso precisa ser feito. Não tem esse nível de atalho aí, já estuda só esse conceito dentro do ponto. Não é assim que funciona também. A próxima prova pode cobrar direitos fundamentais e cobrar um outro conceito doutrinário.
tá? Não existe porque o que a gente faz não é adivinhação, é método, né? Então, você vai ter que estudar, por exemplo, direitos fundamentais do ponto de vista doutrinário. Mas é isso que a gente está colocando para você. A gente tem muita segurança de que essa cobrança, ela é assim, ela é objetiva, tá? Quando ela é aprofundada, a gente sabe também. Sabe que vai ser aprofundada, como é, por exemplo, em teoria geral dos direitos fundamentais, beleza? Então, sim, você precisa ter o estudo de doutrina de forma completa ali no ponto, por exemplo, teoria geral dos direitos fundamentais. Mas você não precisa de um grau de aprofundamento extremamente alto. É porque não é assim que a cobrança é elevada a cabo no Enem, sabe? Já a gente já tem esses padrões. E eu queria te dizer, né, que a gente já fez até um vídeo recentemente no YouTube sobre isso, para você pegar essas 4 provas e fazer essas provas como simulado. Você começou agora, né? Tem menos de 6 meses, né? Então faz essas provas como simulado. Você vai ver os padrões saltando aos seus olhos. Beleza? Então, isso aí pode ser até um bom dever de casa para você fazer aí. Faz essas provas, chuta o que tem que chutar. O objetivo agora não é julgar o seu conhecimento, é você ter exatamente esse parâmetro que eu coloquei aí. Entender como o conhecimento é cobrado em cada disciplina e em cada ponto desse edital. Beleza? É isso. Mais alguém? A gente acabou se passando muito aí na resposta ao Yuri. Muito boa a sua pergunta, Yuri. Obrigado, professor. Entendi Sim. perfeitamente. E se tiver mais dúvidas, manda lá no Instagram e quando a gente tiver um tempo, a gente vai respondendo aí. Beleza? É isso, pessoal. Então, encerrar, agradecer demais aí pela presença de vocês. Vocês ficaram aí para essa resposta também que a gente deu para o Yuri. Então, agradecer demais. Eu espero que essa aula de hoje tenha aberto muitos insights aí na mente de vocês para vocês refletirem e ajustarem a preparação de vocês, beleza? É isso aí, vamos para cima e vamos arrebentar no Enem 4. A gente tem 5 meses aí até a prova e dá para ganhar muita, muita, muita questão de prova até lá, beleza? Então, vamos para cima e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.